Espírito, que é a tua palavra. Molde-nos, ó Deus, a sermos a tradução de quem o Senhor é. Sermos, ó Deus, a virtude transbordada na terra, por meio do teu Espírito. Essa virtude que redime, que consola. Essa virtude também que confronta e que traz a realidade do céu. Traz luz aos ambientes que o Senhor nos estabeleceu. Sal da terra, que preserva o mundo da podridão, que preserva o mundo da decomposição. Nós estamos aqui como sal da terra e luz do mundo. Luz que revela a intenção, a vontade do céu. Nós declaramos a Deus que o Senhor nos levante como uma igreja de irmãos, como candeeiro que ilumina. Nós cremos a Deus que esse é um tempo, esses são dias que está saindo a luz que revela, que torna tudo mais claro. Aquilo que está no teu coração, ao coração dos homens. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Amém, queridos. Hoje, então, chegamos no capítulo 13 de 1 Samuel. Nós vimos, então, o povo vivendo um caos moral, político e religioso. No livro de Juízes, né? As tribos de Israel, agora, após a morte de Josué, elas não tinham uma liderança, Israel não tinha uma liderança única. Estavam distribuídos por várias lideranças, chamadas, então, de juízes, estabelecidos por Deus, para salvar o povo dos inimigos, de uma destruição completa dos inimigos, né? E acontece que o povo então se corrompeu, juntou-se às práticas culturais dos cananeus ali na Terra Prometida, e por conta disso Deus abominava, né, esse tipo de prática. Eles corromperam, então o povo se corrompeu, as lideranças também. E Deus, então, para impedir que os inimigos tomassem conta e devastassem o povo de Israel, Deus levantou, então, esses juízes, esses líderes. Pois bem, mas o povo aqui estava necessitando de um líder, de um rei. Então Deus sinaliza, né, que Deus vai levantar, então, um rei segundo o seu coração para guiar o seu povo, novamente. No entanto, em determinado momento, Deus levanta um profeta chamado Samuel. Deus escolhe Ana, uma mulher da tribo de Israel, e ela era estéril. Deus agora dá um filho para ela. E ela havia consagrado. Ela disse, olha, se Deus me der um filho, atender o meu clamor, eu consagrarei esse menino para que ele fique a serviço do sacerdócio, do tabernáculo. Pois bem, Deus então deu a ela Samuel, e Samuel então fica no templo e no tabernáculo, auxiliando Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. Pois bem, Eli era um sacerdote que tinha perdido, assim como todo o povo, né, tinha perdido essa sensibilidade espiritual, e permitiu que seus filhos também procedessem mal aos olhos do Senhor, né? E então depois Ofni e Finéias morrem, Eli também morreu, e agora Samuel então se torna esse sacerdote. Pois bem, começou a redenção em Israel. Deus levanta então Samuel, e Samuel começa a orientar o povo novamente. Samuel surge então como esse líder político-militar, também um juiz em Israel. Samuel também foi um juiz sacerdote em Israel. Em determinado momento, o povo diz, olha, Samuel, tu já é velho, e os teus filhos também não estão procedendo muito bem. E nós não queremos mais que tu nos governe. Nós queremos um rei para nós. Nós queremos um rei como as outras nações. Samuel se incomoda com isso, mas foi orar e consultar o Senhor.
E o Senhor disse para ele: olha, Samuel, eles não rejeitaram a ti somente, eles rejeitaram a mim. Diz que eu vou dar para eles um rei segundo o que eles querem, segundo o desejo do coração deles. No entanto, fala para eles que tem muita coisa que é diferente, que eles não imaginam. As coisas não vão permanecer como estão. Eles serão escravos desse rei. Eles servirão o rei. As terras deles não serão mais deles. Eles vão plantar, mas não é mais para eles, é para o rei. As melhores partes do seu gado, as melhores partes das suas terras, serão do rei e do seu exército, não serão deles. As suas filhas vão trabalhar também como padeiras, amassadeiras, e as coisas vão mudar. Se vocês querem um modelo de vida igual das outras nações, é isso que vocês terão. Pode falar isso para eles. Pois bem, Samuel falou isso para o povo e o povo disse: nossa, é isso mesmo que nós queremos. A gente sabe que é melhor para nós. Pois bem, Deus então levanta um homem chamado Saul. Saul era de boa aparência. Saul era de uma família rica. Saul tinha porte de rei. Tinha uma aparência boa. E Saul começa a governar, então. Samuel unge Saul como rei de Israel e o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Sempre lembrando que Deus, sempre ao longo da história, usou homens, independente se esses homens eles tinham caráter aprovado ou não. Deus usava-os e no momento que eles se desviavam ou desvirtuavam, Deus então efetuava a troca. Isso é importante nós sabermos. Porque não há ninguém na terra que seja justo para receber alguma coisa de Deus. É por isso que a gente vê até hoje, você vai ver pessoas sendo usadas por Deus, mas você olha para o caráter é um tanto desaprovado. Não é que Deus respalda isso, é que Deus usa independente disso. Por quê? Porque ninguém tem caráter justo e santo para receber alguma coisa de Deus. Então, o melhor bom caráter do mundo é trapo de imundícia diante de Deus. Entendeu? Então não tem distinção em relação a isso. Não quer dizer que Deus aprove isso. Isso é importante colocar. Então Saul foi usado por Deus, mas Deus não queria Saul. Deus já conhecia o coração de Saul, mas o povo queria. Então Deus disse: eu vou dar o que vocês querem. Mas Deus usa também Saul para derrotar os inimigos de Israel. Ok? Então Deus usa para o seu propósito, mas não endossa, não aprova tudo o que Saul fazia. Pois bem, então rejeitaram Samuel, Saul começou a governar e começa a ganhar algumas batalhas. Só que Saul é aquele que rapidamente ele já se corrompe e rapidamente ele era desonesto, desobediente ao Senhor, não se importava muito com a presença de Deus. Esse era Saul. Pois bem, chegamos então no capítulo 13. Hoje é 13 a 18. A gente já viu aqui no capítulo 12, no capítulo 11, que Saul venceu os amonitas, né? Então ele iniciou bem. Tem uma ascensão muito rápida, Saul. Você vê que Saul ele não passa por processo de tratamento de Deus, não. Ele sai de casa e vai logo, quando volta para casa, ele já está empossado no trono de Israel. Ele não passa por processos de tratamento, de caráter, né? E esse é o grande problema na vida de muitas pessoas que não passam por tratamento de Deus. É uma carreira meteórica, né? Mas não são homens tratados na virtude de Deus. Então, isso faz com que eles sejam muito imaturos no discernimento das coisas espirituais. Pois bem, Saul começou bem no capítulo 11, ele já venceu os amonitas, e depois ele foi proclamado o rei, e aí então Samuel diz: olha, vocês rejeitaram, e eu quero saber aqui se alguma coisa eu roubei de alguém, que eu peguei, que eu usei do meu cargo, da minha posição para tirar vantagem. Aí todos testemunharam: não, Samuel, tu nunca fez isso. E aí Samuel só lembra eles: pois é, vocês escolheram Saul e não mais a mim, como um profeta, como um juiz aqui em Israel. Vocês pecaram. E aí o povo disse: olha, nós sabemos que nós pecamos,
Mas nós queremos um rei como Saul. Tá bom. Chegamos então no capítulo 13. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmase, na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas. Olha só, vai aparecer alguns personagens agora. Okay? Estamos falando de Saul. Saul já era adulto quando se tornou rei de Israel. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. Ou seja, no segundo ano do seu reinado, ele escolhe 3.000 israelitas e mandou os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmase, na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas. Então aparece um filho de Saul aqui, Jonatas. Esse personagem emblemático aqui, ok? Então circula aí e preste atenção nesse personagem. Na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba. Os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. Ou seja, Jonatas mata um dos líderes dos filisteus, e aí agora uma guerra vai ser instaurada, certo? Saul manda mensageiros para tocar a corneta e chamando os hebreus para a guerra. Olha, vai ter guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, agora eles estão com ódio dos israelitas. Era Jonatas quem tinha matado. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Os filisteus agora se armam contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros. 30.000 carros de guerra. Olha isso, tamanho do exército. 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmasa, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros em rochas, em covas e em poços. Então o povo de Israel aqui, o exército, fica com muito medo, né? E começa a se esconder agora. Olha o tamanho da infantaria do inimigo dos filisteus. Muito grande. 30.000 carros... 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, soldados incontáveis. Os israelitas perceberam que estavam sem saída numa situação muito difícil. Alguns se esconderam, cavernas, buracos, rochas, covas e poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul, olha só, seguindo as instruções de quem? De Samuel. Quem é Samuel? O profeta. Então, era até então o juiz de Israel, né? Mas agora houve essa troca, agora Saul que é rei. E Samuel passa uma instrução para Saul. Espera 7 dias. Espera 7 dias. Por quê? Você lembra que sempre quando o povo saía à guerra, primeiro eles consultavam o Senhor para saber se o Senhor estava com eles? Sim. Ofereciam sacrifícios? Sim. Então Samuel disse, espera, olha só, uma guerra agora está instaurada, o inimigo é extremamente forte, o povo de Israel está amedrontado, e Samuel diz para Saul, Saul, espera que eu vou chegar aí. Vou apresentar sacrifícios ao Senhor, nós vamos consultar o Senhor, e o Senhor vai nos dar uma estratégia para ganhar a batalha. Era isso aqui, esse era o cenário. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Ou seja, passam-se 7 dias e Samuel não chegou ainda. E aí começa a aparecer aqui um fenômeno que acomete todos nós, que é a tal de ansiedade. Porque Deus não fez. Porque Deus falou e Deus não fez ainda. E qual é a grande tentação de todos nós? Olha a ansiedade aqui. Olha o grande problema. Porque, vamos lá, quando Deus desespera, começou o teste da fé. Seja forte. Lembra? Seja forte, José. Seja consistente. Deus falou, espera. E aí é o grande desafio, porque ele não está vendo. Alguns estão abandonando o barco, né? Alguns estão abandonando a guerra. Está todo mundo com medo, o inimigo parece forte demais. E aí?
Deus diz, espera, é o teste da fé. Pois bem, o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse, tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Quem que ofereceu o sacrifício? Saul. Mas quem que era para oferecer o sacrifício? Samuel. Então Saul estava tão cego, assim, tinha tão desprezo espiritual, que lembra sabe, quando a pessoa ela não tem discernimento e ela acha que todo mundo é igual. Ela acha, não tá, eu também sei fazer, eu também posso fazer. Mas você não foi chamado, não tem uma autoridade sobre a sua vida para fazer isso. Aí a pessoa quer fazer, inicia um projeto, mas não tem supervisão, não tem uma autoridade para aquilo. É fogo estranho, sabe? Quer fazer um projeto, mas não há concordância com o marido, com a esposa com o marido. Mas daí um diz, não, eu acho que é assim, vou fazer. Mas não tem a bênção de Deus sobre isso. Tem que haver concordância, tem que haver submissão. Então a pessoa inicia um projeto, vai lá, vende uma coisa, vende uma casa, vende um carro, faz um negócio, muda de emprego, não pergunta para ninguém. E aí, depois começa a tribulação. Foi o diabo que se levantou. Não foi o diabo que se levantou. Isso aqui agora é consequência de uma vida independente. Isso é consequência de não discernir que precisa, antes para se mover, precisa de uma palavra profética. Antes de se mover, precisa de um sim do Senhor. Precisa de uma orientação de Deus. E é isso que acontece aqui. Saul, pega e diz, já que Samuel não veio, traga aqui os bois. E Saul ofereceu sacrifício. Isso foi uma desobediência tão grande diante de Deus. E olha só, Deus já tinha sinalizado, né, que Saul era um rei que não era segundo o seu coração. Né? E Saul era esse cara obstinado, esse cara que não se importava com as coisas espirituais. Ele ofereceu o sacrifício. E quando acaba de oferecer sacrifício, quem chega? Samuel. Saul foi ao encontro dele para cumprimentar, mas Samuel disse, primeira coisa, sabe quando a gente fazia coisa errada? E a primeira coisa, quando o pai ou a mãe nos viam, não era assim, oi filho, tá bem? Não. O que é que tu fez? A gente chegava com uma cara assim, com aquele... Eu vi um post esses dias. Todo menino encapetado tinha um kit desse, que era o chinelinho do Spider-Man, do Homem-Aranha. Uma bermudinha azulzinha, assim, bermudinha de praia. Uma camiseta regatinha vermelhinha com um carrinho na frente. E os dentinhos cerradinhos, assim, de chupar bico até os 10 anos de idade. Diz todo. E quando entrava em casa, e com aquele chinelinho, sentava ao sofá e ficava batendo as perninhas, o pai e a mãe já perguntavam, o que é que tu fez? Lembra-se disso? Era assim, não era? Você já conhece alguém que tem um kitzinho desse? É o kit... O kit pervinha, né? Oh, Deus. Então, assim, quando Samuel tá chegando, ele olha para Saul e diz, o que é que tu fez? Saul respondeu, eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então, achei, olha só, a presunção, achei que tinha de oferecer o sacrifício. Essa é a presunção, né? Mas eu acho. Não é eu acho. A igreja do eu acho é outra. Essa aqui é o está escrito. Na casa, sabe? Eu acho interessante pessoas que ficam fazendo leitura da vida da igreja. Porque eles fazem leitura na base do que eles acham.
não discernem nada do que está escrito. Eles avaliam a igreja, avaliam os procedimentos, mas não têm capacidade espiritual para isso, não tem discernimento, é imaturo espiritualmente, precisa aprender muito, né? Mas eles estão com base no eu acho. Esses são Saul. Saul está na base do eu acho. Eu achei que deveria ser assim. Eu achei que eu deveria fazer desse jeito. Eu achei que a igreja deveria ser dessa forma. Eu achei que a família deveria. Quantos eu acho não tem adolescente? Eu acho que o pai deveria ser isso. Eu acho que a mãe deveria ser assim. Eu acho que a nossa casa deveria se empenhar para tal projeto. Eu acho. Eu acho que meu marido precisava ser assim. Eu acho que minha esposa deveria fazer assado. Tá vendo? É na base do eu acho. A vida espiritual não é na base do eu acho. É na base do está escrito. Amém? E hoje o está escrito não é a letra, é o espírito por trás daquilo que está escrito. Amém? Esse foi o pecado de presunção de Saul. Eu acho. Eu achei que tinha que oferecer sacrifício. 13. Samuel disse: o que você fez foi uma loucura. Respondeu Samuel: você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, olha isso aqui. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os teus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Se você tivesse sido obediente, Deus iria permitir que você fosse de Israel e os seus descendentes para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem segundo o seu coração e fará dele líder desse povo. Eita, Deus já achou para si. O versículo 14 da versão ARA diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Ele ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Você imagina, só de carros de guerra do soldado inimigo era 30 mil. E dos israelitas, 600. Por isso que tinha que consultar o Senhor, porque era só o Senhor pode dar vitória nessa batalha. Mas Saul se antecipa, é ansioso e cai na vida do eu acho. Pois bem, Saul, 16, o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. O outro seguiu rumo a Bet-Horon. E o terceiro na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Olha só. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro da terra de Israel. Assim, quando os arados, enxadas, machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, afiados, né? Eles os levavam quem? Aos filisteus, aos inimigos. Eles cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada e nem lança. Tinha 600 e não tinha espada nem lança. Só Saul e seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmas. Irmãos, a palavra de Deus é um livro de inspiração a crer, a fé. É milagre atrás de milagre. Tem forma, tem jeito de 600 homens sem espada, sem lança, sem espada, lutar contra um exército incontável, 30 mil cavalos, 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e mais um monte de soldados armados com espada e lança. Tem como vencer? Não tem. Mas lembra, você precisa sempre lembrar que a guerra é do Senhor. Muitas vezes é assim que nós vamos nos achar. Não tem como vencer. A guerra é desproporcional. Não tem como. É muito maior. A dívida que eu estou imerso é muito maior. Os problemas
que eu estou é muito maior. Essa doença, seja lá de qual ordem for o exército inimigo, mas você precisa entender que quem dá a vitória na guerra, a estratégia é o Senhor. Quem vence os inimigos é o Senhor. Olha agora, nesse contexto todo, um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro. Olha só, 14, né? Jonatas, filho de Saul, disse: vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro. Ele tá louco. Como que ele vai com ele mais um no acampamento dos inimigos? Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aías, filho de Aitubi e sobrinho de Icabode. Lembra? Foi-se a glória de Deus? Lembra? Foi-se a glória de Deus? Icabode? O Icabô, né? Icabô era filho de Finéias e neto do sacerdote Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Lembra na ocasião que a arca fora roubada? Né? Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia 2 grandes pedras. Uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozês e a outra de Sené. Uma pedra no lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra no lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar vitória, ainda que sejamos poucos. Olha aqui a fé de Jonatas. Uau! Olha a fé. Se o Senhor nos der vitória, se o Senhor olhar para nós, se o Senhor nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar vitória, ainda que sejamos pouco. Olha a fé de Jonatas. Jonatas disse, o rapaz respondeu: faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguemos perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos. Por isso será o sinal, olha só, por isso será o sinal que o Senhor Deus nos deu a vitória. Então é o seguinte, se disserem, se nós chegando, tinha um grupo de filisteus, olha só, vamos até lá e vamos deixar que aqueles filisteus, aqueles homens, um grupo lá nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós vamos obedecer, vamos ficar parados. Mas se eles disserem para nós irmos até onde eles estão, nós iremos. E isso será um sinal de que o Senhor nos deu a vitória. Certo? Se disserem assim, eles estão avistando os 2. Quando avistarem, diz o seguinte: fiquem parados aí. Então eles têm que ficar parados, obedecer, e os filisteus iriam em direção a eles. Mas se, quando eles avistassem, os filisteus dissessem, podem vir até nós, isso seria um sinal de que Deus estava entregando os filisteus nas mãos de Israel. Certo? Aí os 2 deixaram que os filisteus vissem, e estes disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz. Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz os ia matando. Eles mataram cerca de 20 homens em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Você tem noção disso? 2 homens com espírito de fé. Os filisteus foram vencidos, já 20 homens foram vencidos, e a terra começou a tremer. A Bíblia é um livro de fé. Nós precisamos crer, irmãos. Na nossa vida só tem uma coisa para nós fazer: crer. Se for necessário
Deus faz com um, faz com dois, faz sem nenhum. Há uma confusão no meio dos inimigos. Você tem uma causa na justiça para resolver. Você tem uma situação extremamente difícil. Creia, creia, confesse, creia. Esteja debaixo da aliança e creia, creia. Não interessa o tamanho do problema, não interessa o tamanho da dificuldade, creia. Esse é o grande convite. Jesus corrigiu os discípulos por uma coisa. Olha, vocês não têm fé. Vocês precisam crer. Os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Deus coloca agora uma confusão no meio dos filisteus. Então Saul disse aos seus oficiais: contem nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estava faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, os filisteus, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos na montanha de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Aven. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome porque Saul havia feito esse juramento. Imagina, irmão, uma guerra, né? Olha a necessidade, né, de comer, de renovar as forças, de beber alguma coisa. Só que Saul tinha feito um juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar ordem ao povo. Lembra-se disso? Porque Jonatas e o amigo dele estavam lá no acampamento dos filisteus. E todo o resto dos soldados ficaram com Saul. Então Jonatas não tinha ouvido sobre a ordem. O que acontece? Por isso, Jonatas estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou, dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco de mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imagine quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos. Isto é, olha só, a essa altura os israelitas estavam muito fracos de fome, não aguentavam mais. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, ovelhas, vacas, bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição! Rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus:
Devo atacar os filisteus? Tu nos dará vitória ao povo de Israel. Mas aquele dia, Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Ele não sabia de nada. Ele não sabia que foi da Jonatas que havia comido mel. Lembra-se disso? Ele disse: olha, quem comer vai ser amaldiçoado. E agora ele consulta a Deus e Deus não responde. Quando Deus não respondia, porque havia pecado no meio do povo. E Saul disse: eu quero que todo mundo venha aqui, que nós vamos achar quem pecou. E mesmo que seja o meu filho Jonatas, será morto. Só que ele não sabia. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou, 40. Fiquem todos de um lado. Eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul e não os soldados. Então tem pedras, né? Misturou e tirou uma. E aí fica o que é? A Urim, que era de Jonatas e Saul. Então Saul disse: faça o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E estou aqui, pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: olha agora. Isso nunca! Jonatas, que deu essa grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos. Os povos de Moabe, de Amon, de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte que lutava, era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas, e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe, e a mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Aionã, e era a filha de Aimaas, o comandante do exército de Saul. De Aimaas. O comandante do exército de Saul era seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus. E sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Paremos aqui. Lembra quando Israel estava entrando na Terra Prometida? Eles pediam passagem para alguns povos que estavam naquela região. Eles diziam assim: olha, nós somos um povo numeroso, mas nós não atacaremos vocês, nós só queremos passar por aqui. Lembra-se disso? Mas alguns povos que estavam ali, inclusive os amalequitas, não permitiram e lutaram contra o povo de Israel. Certo? Chegou a hora de Deus vingar. E Deus agora fala, por meio de Samuel, fala para Saul: Saul, eu vou vingar os amalequitas por aquilo que eles fizeram com os israelitas quando eles estavam fugindo do Egito, saindo do Egito, e estavam para entrar na Terra Prometida, e eles atacaram o meu povo. Chegou a hora de eu vingar. Então tu vai lutar contra eles e tu vai matar a todos. Tu irá matar a todos. Tudo que eles têm, e todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, não vai sobrar nada. Mata tudo. É a vingança completa. Certo?
Samuel está falando com Saul aqui. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó, Saul, nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os seus exércitos e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus. Saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os mate junto com eles. Os queneus era um povo que estava lá no meio dos amalequitas, correto? Saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Ou seja, os queneus não fizeram guerra contra os israelitas, por isso seriam salvos agora. Então os queneus saíram. 7. E Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, olha só, e Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul obedeceu ao Senhor totalmente aqui? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Prendeu Agag, era para matar? Ele prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Olha agora, Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom. Mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Mais uma vez, Saul desobedece ao Senhor. O Senhor Deus falou com Samuel. Olha só, Saul então, desobediente, obstinado, presunçoso, ansioso. Ele não consultou, foi contra os filisteus, não consultou o Senhor, fez ele mesmo, enquanto Samuel não vinha, ele mesmo ofereceu o holocausto. Isso foi abominável diante do Senhor. Deus mandou acabar com tudo com os amalequitas. Ele deixou os bois, as ovelhas, os melhores gados e ainda só prendeu o rei, não matou o rei dos amalequitas. Ok? Agora, Deus usa Samuel de novo para mostrar que Deus havia se desagradado de Saul. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Para Samuel aqui, por mais que Samuel confrontava Saul, mas Samuel gostava, porque olha a relação, era um profeta, era um ex-juiz de Israel, e Saul, rei de Israel. Então era uma relação amistosa. Mas Samuel, sempre usado por Deus, confrontava também Saul, mas gostava de Saul. Samuel gostava de Saul. E Samuel, quando Deus fala para Samuel que, olha, eu estou muito triste de ter feito Saul rei de Israel, pois ele me abandonou e ele desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira ficou orando em voz bem alta a Deus, pedindo misericórdia em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Olha só, Samuel sai para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de quem? De Deus? De si mesmo. Tá vendo o problema? E depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo... Agora Saul cumprimenta Samuel. Né? Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou... Então, por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro das ovelhas? Saul respondeu... Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor. Pegaram as ovelhas e o melhor gado para fazer o quê? Oferecer como sacrifício ao Senhor. Tá bom. E Deus pedia sacrifício naquela época? Sim ou não? Pedia. Só que o que Deus havia dito para Saul? Que era para matar tudo, certo? Então o que Deus estava querendo de Saul?
Sacrifício ou obediência? Obediência. Samuel pergunta, mas eu estou ouvindo mugir de vaca, eu estou ouvindo as ovelhas, que barulho é esse? Aí Saul disse, meus soldados pegaram o que há de melhor para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, o seu Deus. E destruímos completamente o resto. 16. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, esta gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Eu saí como ele me ordenou, eu trouxe o rei de Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para julgar, ao fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o seu Deus. Samuel respondeu. O que é que o Senhor Deus prefere, Saul? Obediência ou oferta de sacrifícios? Saul, para Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Isso aqui é uma sentença emblemática. Circule isso. Que às vezes a gente está querendo fazer coisa. Versículo 22. É melhor obedecer do que oferecer a ele sacrifício. Sabe, muitas vezes a gente está querendo fazer coisa para Deus, mas quer fazer uma coisa independente, quer fazer segundo nossa presunção. A gente faz, mas faz sem direção. Faz, mas faz obstinado. A gente tá... Eu vou levar o lanche do GC, mas é o que eu quiser. Entendi. É sacrifício, mas não tem obediência. Entendi. Eu até faço, mas é no meu tempo. Entendi. É o sacrifício, mas não é a obediência. Eu até vou, mas é quando eu quiser. Sacrifício, mas não tem obediência. Aí Deus disse assim, sabe que às vezes não é sacrifício que Deus está pedindo, é obediência. Aí alguns podem dizer assim, eu não vou, né, porque Deus quer minha obediência, não é sacrifício. Pois é, mas aí é Deus pedindo, não é tu sendo presunçoso e achando que Deus não está pedindo alguma coisa. Sacrifício sim era agradável ao Senhor, mas naquele momento, o que Deus estava dizendo? É preferível. Não adianta o sacrifício sem obediência. E tem vezes que Deus não está pedindo sacrifício, está pedindo obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas isso não quer dizer que o sacrifício não seja importante. Ele tem que estar acompanhado da obediência. Quando a obediência está alinhada com o sacrifício, isso é agradável diante do Senhor. Mas o sacrifício sem obediência, isso é repugnante aos olhos do Senhor. Não vale. E é isso que Samuel corrige Saul. Você vê? Saul mais um rei aqui em Israel. Mais alguém levantado. Saul era um rei segundo o coração do povo. Fazia do jeito dele. Obstinado. A revolta, olha só o que ele diz agora. Isso é seríssimo. 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como o pecado de feitiçaria. Outras versões vai dizer a rebeldia, a rebelião. Sabe, fazer a coisa obstinada, fazer a coisa com o espírito errado. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é o pecado, como é o pecado de idolatria. Tá? Então, sabe, o orgulho, essa presunção, essa obstinação é idolatria diante de Deus. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Meu Deus, isso aqui é uma palavra duríssima. Meu Deus do céu. Irmãos, eu não sei você, mas como você sabe o que o Espírito Santo ministra no seu coração, mas isso me enche de temor.
Sabe, com a obstinação, com a indiferença, chega uma hora que Deus disse, então, eu que não quero mais. Sabe, às vezes Deus está tentando com a pessoa, tentando, sabe, inseri-la numa família, tentando guiá-la, tentando instruir, e a pessoa orgulhosa, obstinada, é do contra, do contra, do contra, tudo, a pessoa não quer. Eu lembro aqui de alguns irmãos que falam, pastor, eu era do contra mesmo, eu fazia. Lembra aqui, ó, pega, por exemplo, o Ricardo e o Henrique, especialmente o Ricardo, falava, pastor, no Garner, a gente chegava, eu fazia por birra mesmo, era 40 graus e coisa, eu colocava aquela máscara, aquela camisa de manga comprida e não gostava de estar com ninguém e iria contrariado e eu queria provocar mesmo. Ele fala. Eu fazia isso de forma obstinada. O irmão André aqui disse que a grande tentação da vida dele, né, muitas vezes ele provocava isso. Ele provocava, é a verdade. Hoje é de rir, né? Mas é de chorar também, não, Ricardo. E nós fomos perseverantes, Amanda. Tu ri, né? Graças a Deus, Deus foi gracioso contigo. Com todos nós, né? Reconhecemos isso. Nós não somos mais difíceis do que tu, não, meu irmão. Mas, sabe, fazer a coisa sabendo que tá fazendo, sabendo que tá resistindo, sabe? E aí vitimiza, né? É interessante que esse vitimismo, a pessoa daí fica vitimizando o tempo inteiro, e aí fica ali todos os irmãos, as pessoas, não vem, olha só, tu é importante, não, se tu tem essa dificuldade a gente te ajuda, e a pessoa fica fazendo as interpretações com o coração errado porque quer, tá entendendo? Porque é obstinada, porque é orgulhosa, porque quer. Não é porque tem uma dificuldade. A pessoa fica vendo, aí os irmãos ficam lá assim, olha, vamos lá, vamos estar junto. A pessoa, não, tem isso. Aí não, tem aquele outro. Aí hoje não vai dar. Ai, hoje tô com dor de cabeça no corpo todo. Ai, hoje tô com não sei o quê. Ai, hoje... E daí Deus tentando, até quando Deus diz basta. Deus tentando Saul, dando mais uma chance, mais um pouco, sendo longânimo com Saul, até que Deus diz, basta, Saul. Basta. Samuel disse para Saul, o Senhor o rejeitou como rei, meu Deus do céu. Porque você rejeitou as ordens dele. Aí o Senhor diz, acabou. Aí Saul reconhece, aí vem o temor sobre Saul, diz, eu pequei, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Esse é o grande teste de todos nós. Deus do céu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Esse é o grande teste de um líder. Quando todo mundo se volta contra, dizendo, o pastor está errando. Por que o pastor não cede? Olha só, coitado, para que tudo isso? Por que o pastor não faz desse jeito? E aí a grande tentação é que tem muita gente não percebendo, dentro de casa, o pai de família. E eu sou testemunha disso. Quantas vezes cheguei pro meu pai e disse, pai, por que o senhor não faz assim? Olha só, tá todo mundo vendo isso, só o senhor que não vê. E ele disse, o Espírito Santo não falou no meu coração, eu não posso fazer o que o Espírito Santo não sinto de Deus. Pressão dentro de casa, eu lembro disso. Adolescente ainda dizendo, pai, olha só o que está acontecendo, o senhor não está vendo, pai. Por que o senhor não vai? Faz isso, destitui, faz isso, aplica assim. E ele dizendo, espera, Saulzinho. Ele não falou assim, né? Mas hoje eu consigo interpretar que era um Saulzinho querendo fazer a minha maneira. Ele disse, eu não tenho um amém do Senhor, não tenho um sim do Senhor. Não tenho. Eu não vou fazer de forma presunçosa, não posso fazer. Mas, ou seja, a pressão de família, de parente, de todo mundo, de irmãos contra, que não estão discernindo. E precisa ter alguém com espírito de fé para sustentar um povo todo contrário. Fala uma coisa para você, meus irmãos. Nosso pastor Sênio, pastor Adroal, né, um homem de Deus, viu? Por muito tempo. Muitas batalhas, muitas, não são poucos. Ainda hoje, tem que sustentar uma convicção. As lutas são grandes. Cada um de nós tem lutas grandes que talvez muitos nem percebam. Certamente não percebem. Mas tem que sustentar a palavra.
Tem que discernir o que ninguém está discernindo e tem que estar ali, firmado. E para muitos vai parecer obstinação. Olha aí, não ouve ninguém. É porque ninguém está discernindo. Saul despreza as instruções e faz do jeito dele. Então Samuel diz, olha, basta. Deus disse, basta. Saul agora reconhece um temor sobre Saul e diz, eu desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Eu fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. E esse está o grande teste de um líder. Eu não acho que um líder deve ser obstinado ao ponto de não ouvir ninguém, obviamente, né? Porque a igreja, por exemplo, é liderada agora no conselho do presbitério, por exemplo. Né? Acho que um pai ele vai ter que ouvir os membros da sua família, uma mãe. Eu acho que todo líder sábio que ele faça isso. Mas, por outro lado, ele não pode ceder à pressão quando ele tem uma convicção interior do contrário. Entendeu? Não pode ceder às pressões. Essa é a grande tentação de um pai. É que os homens são muito atacados na sua autoridade. A gente vive uma geração que não discerne a autoridade de homem. E aí, obviamente, daí temos o contraponto disso. O contraponto de homens também muito fracos e não assumem essa posição e acabam passando para a mulher, essa liderança, essas pressões, né? E por isso daí vira uma bagunça. Mas assim, prioritariamente, a gente vê uma afronta muito grande à figura paterna, a figura da autoridade do homem. E qual é a grande tentação? É de ceder. Às vezes tem que dar uma direção e sustentar. Por isso que Deus diz para Josué, seja consistente na sua posição, Josué. Seja consistente, Deus deu uma palavra para ti, seja consistente. E muitas vezes um pai, um homem vai corrigir, vai orientar a sua casa, ele vai ter que ser consistente. E aí muitas vezes a esposa vai se levantar contra, os filhos vão se levantar contra, os parentes vão se... Quer ver corrigir filho? Quer ver a geração aqui que quer dar palpite no filho dos outros? Você corrige seu filho, sempre vai ter um tio, coitadinho, para que tudo isso? Eu acho que tu é duro demais com teus filhos. Meu pai não ouviu poucas vezes isso, pastor Adroaldo. Eu acho que tu é muito firme com os teus filhos. Acho que deve... Imagina, quando as pessoas, vamos lá, irmãos, quando a gente corrige o filho, nós mesmos já temos uma acusação. Pô, será que eu não estou sendo enfático demais? Será que eu não estou sendo rígido demais? Sim ou não? Vem acusação. Aí tu imagina o diabo encontrando gente para concordar. É horrível isso. Aí tem alguém dizendo dentro de casa, diz, pra que tudo isso? Olha só o que tu fez. Olha só por isso que não precisava disso. Aí desqualifica. Aí vai encontrar parentes, aí ninguém respalda a autoridade. Por isso que é muito importante, eu faço questão de falar isso quando às vezes vejo uma correção. E obviamente, né, correção dentro daquilo que é razoável, que é na proporção certa, que testifica. Uma geração que não corrige mais, que não instrui, que a gente sabe que está zelando. E eu faço questão, quando eu vejo alguém corrigindo um filho, sabe, dentro daquilo que é aceitável, obviamente, né, aquilo que é coerente, né, por favor, não é apologia, espancamento, Deus do céu, não é isso. Mas é a responsabilidade de um pai. Eu vou lá e elogio. Isso, parabéns, vai ter um filho de virtude. Daqui uns anos, o senhor vai ter fruto disso que o senhor está fazendo agora. Sabe, respalde a autoridade, fique do lado de autoridade. É horrível as pressões que homem sofre. Fique do lado do seu esposo. Quero dar essa palavra hoje. Sabe, muitas vezes, a gente estava conversando agora no Monte Rema, muitos desafios que muitos enfrentam, às vezes dentro de casa, porque tem uma mulher que não discerne espiritualmente. Estou falando, hoje é isso, tá? Outro dia daí falando dos homens, hoje é isso, essa virtude aqui. Mas sempre teu pai não é isso, marido, não sei. E tu acha que, sabe, na cabeça de muitos, o homem não tem pressão. E muitos interpretam segundo a sua maturidade, achando que a coisa, que o pior problema do mundo é o que ela passa.
tomar decisões o tempo inteiro. O homem precisa estar nessa posição. Mais uma vez, abra um parênteses aqui. Eu sei que nós vivemos uma geração em que muitos homens são desqualificados. Mas aí precisamos colocar o homem nessa posição novamente de autoridade, de firmeza, de convicção. E muitos perdem a convicção. Por quê? Porque tem uma acusação o tempo inteiro. Não apoia em nada, não diz, tô contigo, vamos lá. Num projeto, tô contigo. Isso é uma palavra de morte, uma palavra de desencorajamento, uma palavra que não presta, que eu que tenho que fazer tudo, que eu que sou isso, aquele outro, não encoraja. É isso aqui que Saul estava vivendo, e aí perde o quê? Perde essa convicção. E aí cedeu ao povo, ao que o povo queria. Ele disse, olha, eu cedi, eu pequei contra Deus, porque eu cedi. Eu conheço gente que jogou fora ministério. Sabe por quê? Porque cedeu à pressão da esposa. A pior, sabe quando que está em paz na vida dele? Quando ele abre mão das coisas de Deus. Porque se ele decidir servir ao Senhor, se ele decidir estar com os irmãos, se ele decidir estar ministrando, se ele decidir liderar alguma coisa, vira o inferno. Se ele decidir se posicionar, quer ver ir nas coisas, pegar um final de semana e dar para servir. É um caos em casa. Quando deveria ser, eu vi foto, aqui, ó, final de semana eu fiquei feliz. Eu vi foto de irmã esperando o marido com um bolo, depois que foi pro mutirão no sábado. Um bolo em casa. Porque outro dia faz outro bolo, né? Mas ela se preparou um bolinho. Dessa vez o bolo era doce. Porque às vezes tem umas que fazem um bolo quando a gente chega em casa. Deveria promover. Quem perde, ganha. Quem perde, ganha. Tem mulher que quando... Hoje é isso, irmãos. Abriu o leque aqui, aleluia. Não apoia. Sabe, se o marido chega 2 horas da manhã em casa porque estava com os irmãos, está servindo, ela acha que estava brincando. Se você está perdendo, você vai ganhar. Quem perde, ganha. Exponha. Quer ter vitória no seu casamento, quer bênção, exponha seu marido para ambientes espirituais. Exponha a sua esposa ao invés de proteger. Queira que ela esteja perto de mulheres espirituais. Só que isso vai implicar também em você talvez não ter uma janta, marido. Porque a sua esposa está envolvida lá servindo. Mas depois você vai ter uma esposa tratada por Deus, vai ser uma virtuosa dentro de casa. Mas há aqueles que trocam a bênção por um prato de lentilha. Há aqueles que ficam reclamando porque a mulher está servindo, que fica reclamando porque não sei o quê, coloca um peso. Se a mulher estiver servindo, coloca um peso grande, assim, porque olha a cara, porque não sei o quê. Acha pelo em ovo. Sempre contra, nunca a favor das coisas de Deus. Mas se é para sair para Disney, vale. Tudo que a pessoa faz para estar com a igreja, com os irmãos, o povo de Deus, servindo, é um problema. Coloca um peso, é faraó. Vai, mas não vai muito. Vai, mas só até as 10. Vai, mas deixa as crianças. Seja aquele que respalda. Seja aquele encorajador que expõe seu marido, sua esposa a ambientes espirituais. Se a sua esposa, por vezes, tem uma agenda. Sabe por que muita vezes a gente só reclama de muita gente porque a gente está sem uma. Ninguém está reclamando quando tem uma também. Às vezes você só... mas olha só, minha esposa sai toda hora. É porque você não tem agenda também. Minha esposa está toda a vida fazendo coisa. Pô, você não tem uma, está no ócio. E se os dois estão empenhados, você vai ver que ninguém está reclamando de ninguém. Irmãos, é desse jeito. Quanto mais ócio, mais reclamação. Quanto mais tempo ocioso, mais insatisfação. E quanto mais envolvido a gente está, isso nos guarda. Não estou dizendo para virar uma vida frenética agora que não pode desfrutar de nada. Mas só pegar a sua vida do mundo. Antes você tinha um monte de tempo e vivia brigando, queria se separar. Daí agora na vida com Deus, tem um monte de coisa para servir e vive reclamando que está servindo. Daí não dá para entender. Prefere separado no ócio ou junto na agenda cheia? Tem gente que não discerne. E aí fica colocando pressão. Apoie. Seja aquele quem apoia. Apoie seu marido, apoie a sua esposa. Amor, eu vou ter que estar envolvido lá com os irmãos dos Kidds, não sei o que, aleluia. É bem verdade, aí você vai fazer um ovo frito ali, vai comer. Mas e aí?
tem paz na sua casa, tem propósito, porque está servindo. Agora, outro que, meu Deus, deu 10 horas, a mulher disse, virou os olhos e disse assim, estamos indo, acabou tudo, acabou a reunião, acabou tudo. Deus do céu, se tocar na Leire, daí vira Biro Leire, que ninguém aguenta. Depois passou a precisar de oração. Oração não precisa de posição, meu irmão. Não negociar as convicções. Quer dizer, nós vamos ficar aqui. Esse final de semana. Ah, mas bom, esse final de semana é assim. Quem perde, ganha. Se a gente não aplicar isso na nossa vida, a gente vai oferecer o sacrifício que Deus não quer e Deus obedecer naquilo que Deus pediu para obedecer. A gente vai virar como Saul. E aí Deus disse, chega uma hora que Deus disse, então tá. Rejeitou o ministério? Rejeitou o chamado? Eu tentei. Tu preservou família, preservou filho, preservou filha, preservou esposa. Tá bom? Então tá bom, Saul. Aí Deus disse, o Senhor o rejeitou como rei, Saul. Samuel disse, né? Porque você rejeitou o chamado dele, as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci as ordens, 24. E as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor. E por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair. Mas Saul o segurou pela barra da capa, e ela se rasgou. E Samuel disse, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel, e o deu a alguém que é melhor do que você. Eita! Sabe a pior coisa, irmãos? A gente vê alguém sentando numa cadeira que era nossa. Pior coisa é quando aquilo que era nosso chamado, a nossa responsabilidade, nossa mão, e a gente tratou tão levianamente, a gente desprezou tanto que Deus disse, você desprezou a presença? Uma coisa que falo para os líderes aqui, o Senhor nos confiou a vida de cada um dos irmãos, nas nossas responsabilidades. Como pais, é bem verdade que quando cada um está na sua posição requerendo alguma coisa, é porque é parente, precisa aprender muito, né? Mas assim, sobretudo nós, enquanto Deus nos confia as pessoas, essa dedicação, o acompanhamento, isso é uma responsabilidade nossa. Eu falo para você diante de Deus, não caia no erro de Saul, de tornar leviano aquilo que Deus falou. Empenhe-se em aconselhar, empenhe-se em compartilhar a palavra, não como um protocolo dos GCs ou do culto, mas alguém que ama de verdade. Jesus disse, Pai, todos que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Isso é sensibilidade espiritual. Discernir. Empenhar, dar vida. Isso vai tocar o quê? No horário, vai tocar em um monte de coisa. A nossa vida é essa mesmo, em favor dos nossos irmãos. Tem gente que eu vejo que se preocupa tanto, sabe, consigo, com o meu final de semana, com as minhas férias, com isso. Por favor, irmãos, ok, isso é lícito. Mas sabe qual que vai ser a grande tentação da nossa vida? Não é o que é errado, é o que é lícito. Vamos lá, comer, irmão, comer é pecado? Sim ou não? Não, né? Comer não é pecado. Mas glutonaria é pecado? E o que é glutonaria? Não é comer muito? Tá vendo? Sabe o que é a grande tentação da nossa vida? É o excesso daquilo que é lícito. Essa vai ser a grande... Não é errado. O povo que não discerne a coisa vai dizer, mas não é errado. Na verdade não é errado. Mas o excesso do certo é errado. O excesso daquilo que é lícito. Pode comer, não pode comer? Pode comer, mas sábio fosse se tu propusesse um jejum. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Daí eles aplicam a teologia, tá vendo? Pois é, mas Jesus jejuou. Não porque era obrigação.
Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Essa vai ser a grande tentação da nossa vida. De pegar o certo e tornar ele em excesso na nossa vida. Então, não, aí tem uns que dizem assim, não, tem que guardar minha família. Pois é, ele perde a família tentando guardar. Porque se fosse para guardar a família, quando era ímpio, não precisava ter a agenda da vida da igreja. Aí não estava guardando a família? Não, daí a família estava perdida. Daí foram resgatados, e agora que foram resgatados, a vida com Deus, o empenho da vida com Deus, seja no GC, seja nos cultos, seja nos jejuns, seja num remacamp, seja quando a igreja se reúne, não, isso é desprezível. Seja passar o final de ano junto, passar o início do ano junto, passar a Páscoa junto, passar o dia do sei lá do que junto. Tudo a pessoa diz, não, mas é lícito que eu faça isso. É lícito, mas tem que escolher. Que às vezes por conta do lícito agora, o que é lícito, no excesso do lícito, a gente se perde. Saul se perdeu no quê? No excesso do lícito, porque era lícito oferecer sacrifício. Ele pega o que é de direito, mas não era o seu dever. E Deus disse, eu não quero esse sacrifício. Eu quero a obediência. Eu lembro de situações de nós chamarmos pessoas para estar junto, para servir algumas coisas específicas, e a pessoa não quer, nunca pode. Tem mil explicações para aquilo que não tem justificativa, mas tá bom. Não pode, tá bom. Aí quando ela não pedia, a pessoa aparecia. Só porque é do contra. Por quê? Porque quer fazer o sacrifício, mas não quer obedecer. Desse jeito, a gente, irmãos, olha só, consegue vir hoje, a gente tem isso, aquele outro, não sei o que, não posso, não vou, não quero, tá bom. Tá bom. Aí ninguém chamou, aí aparece. Do contra. Aqui o espírito é errado. É quando eu quero. Esse é voluntário. Deus não é voluntário. Servos das orelhas furadas. Ah, pastor, mas nós não somos mais escravos. Não somos, mas nós fizemos. Paulo diz, Paulo, doulos, escravo de Cristo. Não por obrigação, mas por amor e obediência. Porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Meu Deus do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo gere temor no nosso coração. De nós não sermos um povo que fica tentando fazer coisas para agradar a Deus, mas não obedecer quando Deus pede. E quando Deus pede para fazer, que faça. Que não caiamos no excesso do certo, no excesso do que é lícito. Nossa maior tentação é o excesso do direito, do que eu posso. Paulo diz, tudo é lícito, irmãos, mas nem tudo convém. Tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas não pode? Pode. Mas olha só, mas Deus não pediu sacrifício. Deus não quer, não agrada a Deus, agrada. Mas não é isso que ele está pedindo agora. Eu estou obediente ao teu coração. Irmãos, que o Espírito por trás da letra seja evocado e derramado sobre os nossos corações hoje. Não é sobre o que é pedido. Não é sobre o que está na linha da lei, mas nas entrelinhas do Espírito. O Espírito está nas entrelinhas, está no não dito, está naquilo que não é óbvio, está no silêncio. A cruz se apresenta quando ela quer na nossa vida. A cruz muitas vezes não vai respeitar coerências. Saul cai na presunção. Eu acho, mas eu acho que é assim. Eu acho que deve ser assado. Eu acho que deve... Tá ok. Vai no eu acho, então. E no eu acho, Deus diz, eu não quero eu acho. Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse, hoje Deus rasgou das suas mãos do reino de Israel e deu a alguém melhor do que você, Saul. 29. O glorioso Deus de Israel não mente, não muda de ideia. Meu Deus do céu. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa.
Eu pequei, 30, repetiu Saul. Mas pelo menos me respeite na frente dos líderes de todo o povo de Israel. O que está dizendo? Me acompanhe pelo menos na frente dos líderes. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Então Samuel voltou a ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços, em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais, olha agora, 35. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul. E nunca, meu Deus, uma relação que tinha. Irmãos, isso é triste demais. Pastor, o senhor está falando mal de... Não, eu estou falando, só estou lendo a palavra de Deus, meus irmãos. É medo, é temor, sabe, nosso coração de não colocarmos fora aquilo que Deus nos deu. Não coloque, não despreze o ambiente que Deus deu. Deus deu a você Samuéis, aleluia. Não despreze os Samuéis da sua história. São seus amigos e por vezes te confrontam. E por vezes desespera, não é do teu jeito. E nunca mais Samuel voltou a ver Saul. Mas ficou com muita pena dele. E o Senhor ficou com muita pena. Tinha uma relação, tá vendo? Mas ficou com pena. Olha agora, isso aqui é a chave para o próximo capítulo. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Esse arrependimento aqui é tristeza, tá bom? Então o Senhor ficou triste, se entristeceu de ter colocado Saul como rei de Israel. Olha agora. Ó Deus, depois de tanto problema, desde o livro de Juízes, desde Josué, tá vendo que a gente só tá numa desesperança só aqui? Cada juiz, as bagunças do povo e tal. Mas em Ruth, Deus anunciou Obed. De Obed, Jessé. E de Jessé, o Senhor disse a Samuel, capítulo 16. Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eita! Sabe, quando Deus decide remover pessoas, por mais que doa, olha só que Deus está dizendo: não quero que tenha pena. Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Não tenha pena daqueles que Deus remove. E precisa ser muito homem de Deus para remover rei. Irmãos, estou falando aqui como líder, tá? Estou falando aqui como um homem que o Senhor chamou para não fugir de confrontos. Eu carrego isso. Não falo como soberbo, mas com muita responsabilidade. Isso não é nada confortável. Nada, nem um pouco. Há anos. Tomar posições firmes. É o Senhor, somente o Senhor que sustenta. É discernir, buscar discernimento no Senhor, o tempo certo. Não é confortável. Nada confortável. Precisa ser muito homem de Deus, como aqui, ó, Samuel. De remover rei. Tem que sustentar isso, por quê? Porque o irmão diz: me tiraram. Ah, entendi. Para colocar quem que foi? Foi Deus. E para tirar daí é o homem? Como é que é? Já viu alguém dizer assim, ó, irmão, agora vai liderar isso aqui. E a pessoa: não vou liderar nada. Sabe por quê? Porque são homens me colocando aqui. Foi homens que me colocaram aqui. Não, quem precisa dizer amém, foi Deus que te colocou, foi Deus que colocou. E quando remove, quem foi que removeu? Daí não foi Deus, né? Daí é o homem. Me tiraram. Não foi, filho, não foi que tiraram. E tem muitos que vão apoiar isso, porque olha o que fizeram com o líder fulano. Ah, entendi. Quando foi estabelecido, foi Deus. O corpo todo reconhece que foi Deus. E quando foi removido, tem os que têm pena de Saul. Coitadinho que fizeram com ele. Enquanto dava resultado, enquanto a pessoa estava assim, enquanto servia, aí eles estavam tudo do lado dele. Não, filho, foi Deus que rejeitou. Tá ouvindo? E precisa ter muito Samuel para sustentar convicções.
Samuel precisa ser muito homem de Deus para remover Saul. Porque o povo começa a gritar. Porque tem muita gente que vai ter pena. E Samuel começa a ter pena de Saul. Por quê? Porque tinha uma boa relação. Claro que dói. Imagina anos de uma relação com Saul, rei. Gostava de Saul. Mas Deus disse, agora fui eu. A obra é espiritual, não é no base no que eu acho. Não é muito duro isso. Você se coloca na posição de pai surrando o filho. Pai exortando o filho. Você ama, mas você precisa corrigir. Dói ou não dói? Dói, tá vendo? Dói mais em quem? No filho ou no pai? No pai. Doía mais em Samuel agora. Porque Saul despreza o Senhor e Samuel vai ter que remover. E confronta ele, diz, Deus achou outro rei, Saul. Tu fez o que é abominável diante de Deus. E aí Deus pergunta para Samuel agora, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Irmãos, chegou a hora agora. Quando Deus muda os tempos. Quando Deus muda os tempos. Aleluia. Deus disse para Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite leve com você. Depois vá até Belém, a casa de um homem chamado Jessé. O Jessé era filho de quem? Obed. Parente lá de Ruth. Lembre-se disso, Boaz, Ruth, Jessé. Obed. Obed, avô de, pai de Jessé. Vá até a casa de Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei de Israel. Aleluia. Quem está escolhendo é o povo ou Deus? Não, o povo escolheu Saul, mas Deus escolheu um outro rei. Como posso fazer isso? Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu, leve um bezerro e diga que foi para lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. E depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram, a sua visita é de paz? Aqui era tenso, era o profeta chegando. E quando o profeta chegava, sabe, a gente espera quando o profeta chega, quando a mãe chega, o pai chega e a gente tá meio sem saber como é que tá a situação. A gente espera um sorriso, a gente faz uma gracinha para ver se tá de paz ou é de guerra a vida. Lembre-se disso? Ele pergunta, sabe aquelas irmãs do coque, da profecia, que elas vê todo o pecado que fez durante a semana? Quem já foi aqui? As irmãs com o vestidinho com o botão, até os pés, de coquinho, que entrava na igreja assim, nós todos baixava a cabeça assim. Aquela irmã tinha linha direta. Lembra do linha direta? O pessoal das antigas que lembra, ela tinha linha direta com o JC. Impressionante. Ela conhecia tudo. A irmã Kodak revelava até a intenção da alma e do espírito. Viu, Beatriz? Tu lembra, né? As irmãs do coque. Então, assim, quando a gente vai olhar para a irmã e dizia, de paz a tua vinda. A gente estava sempre acusado, né? Era horrível. A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e convidou para o sacrifício. Samuel, então, chega à casa de Jessé, que Deus enviou. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, olha só Samuel, o profeta, viu Eliabe. E Samuel pensa assim, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, Samuel, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como vocês julgam. O homem julga pela aparência, mas eu julgo e vejo o coração. Eita, até Samuel, você está entendendo? Que às vezes a gente diz assim, acho que Deus, esse Deus vai usar. Porque ele fala bem, porque ele tem isso, porque ele tem
tem qualidades, a gente acha que Deus vai fazer com aquele que tem qualificações. Daí Deus diz, não, Samuel, não se engane. Eu não vejo o que o homem vê, eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe outro filho, Simeia, e Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu esse. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Olha só, há alguns teólogos que dizem que Davi era um filho bastardo, né? Ele nem em casa estava no campo. E agora Jessé, o pai, também está olhando pela performance. Samuel também olha pela performance. Deus diz, não é assim. Diz para Jessé apresentar os filhos dele. Ele começa pelos melhores, os mais capacitados, os mais bonitos e tal, e os cheios de qualidades. E Deus diz, não há nenhum desses. Aí Samuel pergunta, não tem mais nenhum? Jessé responde, eu tenho mais um, o menor. Quem? O menor. O mover de Deus acontece com gente não qualificada, os menores. Talvez você seja aquele que se acha o menor do seu GC, o menor da sua casa, o menor. Mas Deus disse, é com esses que eu vou fazer o meu mover. Você diz, eu não tenho tantas qualificações, eu não tenho tantas percepções. Mas tem o quê? Um coração. Tenho mais o caçula, e ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Samuel diz, então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Uau. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram, sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a harpa. Harpa, lembra? Harpa, um instrumento. O homem tocará a harpa e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou, procure um homem que toque bem a harpa e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu, Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé. Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Olha só o cenário aqui, irmãos. Saul não sabe que Davi foi ungido rei. Certo? Samuel ungiu o rei Davi, mas Saul não está sabendo disso. E aí, Saul, o espírito sai de Saul e um espírito mau começa a atormentar Saul. Ele fica endemoniado. E aí, os mensageiros dizem para Saul, olha, quer que a gente chame alguém para tocar harpa, para que acalme esses espíritos que estão em ti? Acalma. Ele diz, sim, eu quero que faça isso. Achem alguém que toque bem. Eles disseram, tem um rapaz da casa de Jessé, que ele toca bem harpa. Mande então. Saul enviou mensageiros e disse, mande o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul. E Davi levou de presente um odre cheio de vinho. Olha só os presentes. Um odre com vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Olha Cristo aqui. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé. Eu gostei de Davi, desde que ele fica aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul,
e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Irmão, só um parênteses aqui para nós finalizarmos. Eu sei que eu estourei já o tempo aqui, 3 minutos já. Na verdade, nós não colocamos no tempo certo, enfim, mas hoje foi um pouquinho mais. Mas olha só, eu preciso falar de algo aqui. Existem essa questão da música, né? O que é secular e o que não é, o que é de Deus e o que não é. A gente só precisa discernir espiritualmente mesmo. Há aqueles que digam que o que importa é a letra da música e não propriamente a música, né? Eu acredito que todos os sons, a música, as notas, as melodias, tudo foi o Senhor, né? Mas há de convir que existem algumas frequências musicais, alguns toques que eles são motivados através de cultos e espíritos. Olha só, Davi, os espíritos saíam de Davi quando os espíritos saíam de Saul quando Davi ia fazer o quê? Cantava? Ah, tá, não, tocava. Certo? Quando ele tocava. Acho que travou aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Quando ele tocava, certo? Não era quando ele cantava. Portanto, era a melodia que ministrava libertação na vida de Saul. E não propriamente a letra. Então, para aqueles que acham que qualquer toque não tem da mesma inspiração, tudo é de Deus, não é. Por isso que tem melodias, tem toques que fazem apologia a alguma coisa. Então, da mesma forma que espíritos saíam pela melodia daquilo que Davi tocava, espíritos são atraídos por outros toques e outras batidas. Ok? Só para nós discernirmos a coisa aqui. Certo? Amém? Não é quando cantava, é quando tocava. Os filisteus, 17, para nós finalizar. É até 18 hoje? 18? Jesus que ajuda. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, em Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Aqui está tão emblemática a história de Davi e Golias, né? Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e a armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Meu chapéu. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. E ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos do acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem.
Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Irmão, 40 dias. Davi deixou as coisas do oficial com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só, ele não chama de gigante, ele chama de filisteu pagão, ou filisteu incircunciso. Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou bravo, zangado, e disse: o que é que tu está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, seu orgulhoso. Você veio aqui só para ver a batalha? Ou seja, sabe, todo espírito de fé, para gente que não discerne espírito, pessoa com espírito de fé acha que é soberbo e orgulhoso. Davi pergunta: o que foi que eu fiz agora? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. E se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tendo matado leões e ursos, eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Uau! Deixa eu falar só uma coisa para você. Davi tinha matado já leão e urso, certo? Mas somente depois que ele foi ungido. Não foi antes. Porque o que despedaça urso e leão e que mata Golias não é a força humana, é a unção de Deus. Amém? É a unção que faz isso. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Não eram essas armas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs numa sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Pegou a pedrinha e tirou tudo. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a rir, porque Davi não passava de um rapaz bonito de boa aparência. Aí disse a Davi, para que é esse bastão? Você pensa que eu sou um cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves dos animais comerem.
Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão numa sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim, até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas ao acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vai, procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Eu sou o filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Amém, queridos? Olha só, passei bastante aqui. O capítulo 18 eu vou ler amanhã, certo? Amanhã a gente continua. Então, só me lembre amanhã que a gente volta no 18, não no 19, ok? Que eu passei um pouco aqui, amém? Mas fluiu, amém? Senti aqui de te conduzir e essas percepções de compartilhar com você. Amém? Estamos aqui então em 1 Samuel. Agora Deus levanta um rei segundo o seu coração, um espírito de fé. Amém? Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra revelada, pelo teu espírito que guia-nos, que encoraja-nos, que exorta-nos e consola-nos. Nos faça crescer em maturidade, chegarmos à plena maturidade do conhecimento de quem o Senhor é. Espírito Santo, nós pedimos cada vez mais revelação. Que essas palavras, esse Espírito repouse sobre nós. Nos dê discernimento, nos amadureça, Deus, a discernir quando é o Senhor que está estabelecendo, quando é o Senhor que está removendo. Livre-nos, ó Deus, de sermos o povo que atormenta Saul. Livre-nos, ó Deus, de cairmos na presunção de Saul. Livra-nos, ó Deus, de cairmos também no erro de Jessé, de não perceber aqueles que Deus percebe, não perceber o coração. Livra-nos, ó Deus, até mesmo de ficar embriagado pela performance como Samuel estava. Mas leva-nos, ó Deus, a perceber aquele que o Senhor está levantando. Percebermos o Espírito por trás das pessoas, o coração, o Senhor vê o coração. Que as nossas motivações sejam permeadas, regadas pelo teu Espírito. Ó Deus, que os nossos olhos naturais sejam fechados, os nossos olhos espirituais abertos, atentos, para ver aquilo que humanamente não conseguimos, aquilo que humanamente a gente só enxerga. Nós precisamos ver. Queremos ouvir e não somente escutar. Discernirmos, para não sermos pegos na presunção humana. Te agradecemos pela tua palavra que tanto nos encoraja, nos molda ao padrão de Cristo Jesus. Nós oramos, te agradecemos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, queridos. Uma boa tarde para você. Me perdoa aqui, a gente se estendeu um pouco, ok? Sei você voltando para o trabalho aí. Mas, enfim. Aqueles que puderam acompanhar aqui, sou grato por você estar aqui. Amém? Graça e paz. Ame sua vida. Hoje iniciam-se as aulas do curso DNA. Amém? Tem surpresa aí pro Polo de Osório aí, ok? Osório aí vai ter uma surpresa. Perdão, Porto Alegre vai ter uma surpresa aí. Pode Porto Alegre ter uma surpresa. Amém? Então,
será certamente transformador. Amém. Aleluia. Graças a Deus, querido.